Jó capítulo 29. E Jó continuou a sua defesa. Como tenho saudade do meu passado, do tempo em que Deus me protegia. Que saudade do tempo em que Deus com a sua luz iluminava o meu caminho e eu andava em segurança em meio às trevas. Que saudade do tempo em que eu era forte e cheio de saúde, quando Deus era meu amigo e abençoava minha família. Quem me dera voltar ao tempo em que o Todo-Poderoso estava do meu lado e eu tinha a companhia alegre dos meus filhos. O tempo em que os meus caminhos se embebiam em nata, o tempo em que eu era capaz de conseguir azeite de uma pedreira. Naquele tempo eu tinha um lugar reservado entre os cidadãos influentes e dignos de respeito. Quando os jovens me viam chegando, levantavam-se e abriam o caminho. Os velhos ficavam em pé em sinal de respeito. Até as autoridades deixavam de lado os assuntos importantes e se calavam quando eu chegava. Homens nobres e importantes paravam de falar e não diziam mais nada. Minhas palavras eram a alegria da mocidade e todos me conheciam como um homem honesto e justo, pois eu ajudava os pobres que estavam sendo explorados e os órfãos que não tinham alguém para lhes dar abrigo. Os que estavam à beira da morte me abençoavam. Eu ajudei muitas viúvas a ficarem alegres novamente. Em todas as minhas ações, eu procurava ser justo. Fiz da justiça a minha roupa de todo dia. Eu servi de vista para os cegos e de pés para os aleijados. Eu era um pai para os necessitados e até os estranhos eu protegi e julguei com justiça. Eu quebrei os dentes afiados dos perversos e tirei as pobres vítimas da boca dos exploradores desonestos. Então eu pensava, minha morte chegará tranquilamente, em casa, depois de uma vida longa e bem vivida. Serei como uma árvore de raízes longas que chegam até as águas. O orvalho cairá sobre mim e meus ramos serão sempre verdes. Receberei muitas honras e a minha força será sempre renovada. Quem me conhecia procurava sempre ouvir meus conselhos e todos se calavam para me escutar. Quando havia alguma dúvida ou discussão, eu sempre tinha a última palavra, pois todos aceitavam minhas opiniões. Todos esperavam pelos meus conselhos, como a terra seca espera pela chuva da primavera. Quando alguém estava triste e desanimado, o meu sorriso lhe devolvia a alegria e a disposição de viver. Para o meu povo, eu era um guia que indicava o caminho, um rei que comandava os exércitos, um chefe que organizava e um amigo que consolava os que choram. Jó capítulo 30. Mas agora eles zombam de mim, homens jovens riem de mim, jovens cujos pais não mereciam ficar ao lado dos cachorros que tomavam conta das minhas ovelhas. De que me serviria a força dos seus braços, já que desapareceu o seu vigor? Enfraquecidos de tanto passar fome e miséria, perambulavam pela terra ressequida, em sombrios e devastados desertos. Hoje eles se alimentam de raízes e ervas que crescem, e a raiz de zimbros é a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Hoje eles moram nos leitos secos dos rios e nos vales estreitos entre as montanhas. Arrastando-se entre as moitas de capins, bravo, eles se ajuntam debaixo dos espinheiros. Raça inútil, gente sem nome, foram expulsos da terra. Agora os filhos deles zombam de mim com suas canções. Tornei-me um provérbio para essa gente. Eles me desprezam, fogem de mim e não perdem uma chance de cuspir no meu rosto. Tudo isso porque Deus me tirou o poder e me afligiu. Eles querem me mostrar como são livres e independentes. Esses embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Eles enchem de buracos o meu caminho e procuram apressar minha destruição, sabendo que não tenho ninguém para me ajudar. Eles me atacam como um bando de soldados, entrando por uma brecha da muralha de uma cidade já meio destruída. Arrojam-se entre as ruínas, vivo dominado pelo medo. Minha honra é levada embora, como uma folha ao vento, e a minha segurança se desfaz como uma nuvem. Meu coração está quebrado em pedaços, meus dias estão cheios de dor e sofrimento. A noite penetra nos meus ossos, minhas dores me corroem sem parar.
Em seu grande poder, Deus agarra a minha roupa, Ele me amarra com a gola da minha túnica. Ó Deus, o Senhor me jogou na lama, sou reduzido a pó e cinza. Eu grito pedindo ajuda, mas o Senhor não me responde. Eu me levanto para falar, mas o Senhor apenas olha para mim. Como o Senhor foi cruel comigo e me ataca com força na sua mão. O Senhor me lançou para longe com o vento e me dissolveu. O Senhor me lançou para longe com o vento e me dissolveu com as tempestades da vida. Eu bem sei que o seu plano para mim é a morte, e depois o reino dos mortos, destino de todos os homens. Minha vida virou um monte de ruínas. Por que então deveria eu ficar calado, sem estender a mão para pedir ajuda, sem gritar pedindo socorro? Quando outros passaram por dificuldades, o meu coração não ficou pesado com eles? Quando os pobres tiveram necessidades, o meu coração não ficou pesado por causa deles? Quando eu esperava a recompensa de Deus pela minha vida, Ele me castigou. Quando eu esperava ver a luz divina, a escuridão caiu sobre mim. Meu coração está agitado e cheio de medo. Minha vida é pura aflição e desespero. Meu rosto está escuro, não de tomar sol, mas de chorar de tristeza. Peço a ajuda aos antigos amigos da cidade, mas agora meus únicos amigos são os animais selvagens, os chacais e os avestruzes. Não adianta pedir a ajuda dos homens. Minha pele dura e negra se quebra e cai. Dentro de mim os ossos queimam como fogo. Minhas canções alegres se transformaram em cantos fúnebres. Minha música feliz em canto de dor e pranto. Jó capítulo 31. Quando era jovem, fiz um trato com Deus. Nunca olharia para uma mulher com intenções impuras em meu coração, pois se o fizesse, qual seria a porção que eu receberia de Deus lá de cima? Que herança Deus me daria como me abençoaria o Todo-Poderoso lá dos céus? Eu sei que Deus tem um castigo reservado para os que vivem em pecado e desgraça para os que praticam o mal. Afinal, Deus conhece perfeitamente os meus caminhos e conhece todos os meus passos. Se por acaso eu menti, ou tenho sido falso, ou enganei alguém, que Deus me pese em uma balança justa. Ele sabe que não tenho culpa. Se andei fora do caminho, se meu coração desejou com intenções impuras o que meus olhos viram, ou se minhas mãos se contaminaram, desejo que outros comam o que eu plantei e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se fiquei escondido na porta dela, que minha esposa se torne escrava de outro e que outros durmam com ela. Isso seria um castigo justo para um crime vergonhoso, digno de ser julgado num tribunal. Sim, esse forte desejo sexual é um fogo que arde dentro do homem e pode até destruir sua vida, acabar com tudo que tem. Se eu fui injusto com meus servos e servas quando reclamavam contra mim, que farei quando Deus me confrontar? O que eu lhe direi quando Ele me chamar para prestar contas? Afinal, o mesmo Deus que me criou, não os criou também? Não foi Ele que deu vida tanto a mim como a eles? Se explorei os pobres guardando o alimento para vender mais caro na época do preço alto, se fiz viúvas chorarem, se comi meu pão sozinho sem compartilhá-lo com o órfão, a verdade é que desde a minha mocidade eu cuidei do órfão como se fosse seu pai e desde o nascimento ajudei a viúva. Se vi alguém morrendo de frio por causa de agasalho ou um necessitado que não tinha com que se cobrir, se o pobre não me abençoou como não aqueceu as suas costas com a lã das minhas ovelhas, e se levantei a mão contra o órfão por ser amigo das autoridades do tribunal, então quero que meu ombro se desloque, meu braço saia do lugar, e assim eu fique aleijado para sempre. Isso ainda seria melhor do que enfrentar o julgamento divino, pois eu não seria capaz de enfrentar a grandeza e o poder de Deus. Se eu coloquei minha esperança no ouro, e disse ao ouro puro, você é a minha garantia. Se me considerei seguro por ter grande riqueza e por minhas mãos ter ganho muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua quando se movia gloriosa e me deixei enganar em segredo adorando um ou outro e jogando beijos com a mão para o céu, isso também seria julgado como pecado, merecedor de condenação, porque eu estaria sendo infiel a Deus que está nas alturas. Se eu me alegrei
com a desgraça do meu inimigo, ou se os seus problemas me deram prazer, coisa que eu absolutamente nunca fiz, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca disseram: quem não se fartou de carne provida por Jó? Nenhum estrangeiro passou a noite na rua, pois a minha porta sempre esteve aberta ao viajante. Se escondi o meu pecado como outros fazem, tentando esconder de Deus a minha culpa, e por ter medo de ser descoberto pelos vizinhos e ser desprezado pelos familiares, me calei e não saí de casa. Ah, quem dera que alguém se importasse em me ouvir. Eis a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Certamente a levaria sobre os meus ombros e a usaria como coroa. Então eu diria a Deus tudo o que fiz, com a dignidade que eu tinha antes e perdi. Se a minha terra se queixar contra mim, e os seus sulcos se molharem de lágrimas, se comi dos seus frutos sem nada pagar, ou se causei morte aos seus donos, que ela passe a produzir espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Assim Jó terminou sua defesa.